Questionicast. Ei, meu nome é Rafael Oliveira, esse é mais um QuestioneCast, podcast do Estima TV. E nessa noite muito bacana, muito legal, quem está aqui comigo? É Bárbara Chagas, tudo bem, minha amiga? Prazer de estar aqui. Agradeço muito pela oportunidade. Não sei se todo mundo teve o mesmo convite igual a mim, né? Pode contar, Rafa. Pode, conta pro pessoal aí. O Rafa foi consertar o meu computador em casa e acabou me convidando para estar aqui hoje nesse podcast. E eu topei o convite, estou super feliz de estar aqui. É isso aí. Estou, assim, muito feliz de você ter aceitado esse convite, de uma forma tão informal de convidar alguém. Eu chego lá para consertar o computador. Já pensou se eu vendesse gás, né? Também. Daria certo também, né? Então é isso, pessoal. Não perca a sua viagem, viu? Você vai no local. Não perca as oportunidades Não da perca as vida. oportunidades. Olha, eu estou, assim, feliz e... Por quê? Porque aqui eu estou trazendo uma profissional. E essa profissional da área de psicologia e fotografia também, não é isso? São Exato. duas áreas. Aqui durante assim, o andar aqui do podcast, nós vamos abordar alguns assuntos sobre a vida, sobre a trajetória. E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui, uns questionamentos. Você sabe que do nada está um questionamento aqui, né? Sim. Então vamos começar aqui logo, né? Perguntando assim, porque no momento você está aqui. O que te trouxe até aqui no caso? Então veio uma trajetória, não é isso? Me fala como foi essa trajetória, como você teve a ideia. Eu vou ser psicólogo quando eu crescer. Um exemplo, né? Quando você era criança. Ele fala um pouco pra gente, até chegar aqui onde você está trabalhando no momento. E a câmera é sua, o microfone aqui é o local, é nosso, fica à vontade. Então, Rafa, vou começar falando um pouco da minha trajetória profissional, né? Eu sou psicóloga já tem 7 anos e atualmente estou atuando na prefeitura, né, no CEMAIS, que é o Centro Municipal de Atendimento Especializado Sociopedagógico. Então, atualmente estou na área da educação, atendendo ali as escolas fundamentais, né? Também atendo no particular, online. Depois da pandemia, eu me encontrei nesse mercado. E desde então, nunca mais voltei para o espaço físico, né? Só estou no online por conta dessa possibilidade de poder atender pessoas até fora do país, né? Desde que seja brasileiro. Dentro da área da psicologia, eu sou especialista em saúde mental, né? E também tenho formação em psicologia hospitalar. Dentro da minha trajetória na faculdade, né? Foi toda baseada na área da saúde mental, então no CAPS, nas residências terapêuticas, né? Depois no SUS, na saúde pública. E quando você me pergunta, né, se sempre foi a psicologia, não, porque na época que eu estava no ensino médio, tinha aqui em Montanha, eu acho que uma ou duas psicólogas, né? Não era algo tão acessível como hoje, não era uma profissão tão falada, né? Então eu nem sabia o que psicólogo fazia direito, né? Na minha cabeça, psicólogo dava conselho. E eu lembro que no ensino médio eu meio que sempre estava rodeada de pessoas me pedindo o tempo todo conselho sobre a vida, assim. E aí, eu ficava admirada de como que as pessoas conseguiam, até hoje, né? Parece assim, às vezes eu tô viajando e tal, e eu falo assim, nossa, não vou falar que eu sou psicóloga, não vou falar que eu sou psicóloga. Mas as pessoas parecem que tá escrito na testa, que elas começam a contar coisas super, né, da vida delas, assim, desabafando, falando algum segredo, e eu falo, meu Deus, parece que as pessoas sabem que eu sou psicóloga e por isso que tá ali fazendo quase uma sessão de terapia grátis, né? Então, tudo começou um pouco assim. Eu sempre gostei muito de filosofia, sociologia, história, né? Eram as minhas matérias favoritas, assim. E eu tinha essa curiosidade sobre o ser humano, né? E principalmente sobre a mente humana. Então, na época de escolher a profissão, fiquei em dúvida, cheguei a cogitar fazer direito, ainda bem que eu fiz errado.
e fui fazer psicologia, porque eu acho que se eu tivesse feito direito, eu teria terminado, porque eu sou muito determinada. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou. Mas talvez eu não seria tão feliz e tão realizada como eu sou enquanto psicóloga. Olha, muito bom né? A gente vê que você é uma pessoa jovem que tem uma vocação e seguiu e agora você assim sabe distinguir o que realmente você queria fazer, fez e tá dando certo, né? Claro, graças a Deus. Tô vendo que você é bem determinado aí, fala muito bem, com propriedade e muitas pessoas, né, já falaram do seu trabalho para mim e aqui na cidade. Então, assim, a gente tem um bom feedback, né? Por isso que eu estou falando dessa questão. Então, é o seguinte, é a pergunta que não quer calar aqui, né? É porque me falaram que psicólogo não dá conselho. E aí, eu vou lá e faço o quê? Faço o quê? Uma terapia? O que que eu faço se eu precisar do psicólogo? Então, as pessoas sempre acham, né, que o psicólogo dá conselho. E eu tinha essa ideia errada também, né? Como eu disse, eu não sabia muito bem o que psicólogo fazia. E eu fui muito baseado em fazer o curso de psicologia voltado por isso, assim, né? Porque eu sempre ficava dando ali conselhos para as pessoas que estavam passando por algumas coisas na vida. E eu falei assim, nossa, realmente, talvez eu tenha, né, essa vocação para ser psicóloga. E eu lembro que eu estava na primeira aula da faculdade e a minha professora, a primeira frase que ela falou foi: gente, quem tá aqui porque acha que psicólogo dá conselho tá no curso errado. Aí eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Aí caiu a ficha, gente, será que eu tô no curso errado? E aí, quando começou a aula, quando eu lembro assim, daquela aula ficou marcante pra mim, assim, depois daqueles 50 minutos de aula, eu falei assim, eu tive a certeza que eu nasci pra fazer aquilo, porque aquela aula me encantou de tal maneira, né, que eu lembro que durante o curso de psicologia inteiro eu fui me apaixonando. Quanto mais eu estudava, mais eu gostava, né? E até hoje eu tenho esse interesse de estudar, de ler e tudo mais, exatamente por estar ali dentro da minha vocação. Então, hoje eu entendo o que o psicólogo faz. Então, o psicólogo, ele não dá conselho, né? Porque conselho quem dá conselho pra gente é pai, mãe, amigo, né? Muito baseado no achismo, né? Ah, eu acho, Rafa, que se eu fosse você, durante esse problema aí da sua vida, você deveria fazer isso, isso e isso. Então, assim, tá muito baseado nas crenças populares, né? Então, por que que o psicólogo não trabalha com conselho? Porque a psicologia é uma ciência e como toda ciência, né, a gente tem métodos, testes, né? Então não é baseado no achismo, é algo científico. Então a gente vai orientar a partir de técnicas de leituras, né, de todo um teste apropriado para aquela pessoa, para aquele problema, para aquela situação. No caso, eu vi em artigos aí, assim, logo no início do século, né? Que dizem que o mal do século seria a depressão e problemas, assim, que mexem com a mente da gente. Aí eu queria saber, assim, o questionamento aqui do nada, né? Qual a sua opinião sobre isso? Se é realmente o mal do século ou não, é só um mal mesmo, como outros qualquer. Eu queria a sua opinião sobre isso. Olha, Rafa, o que eu vejo é que essa geração que a gente está hoje, né, e a geração que está vindo aí, a gente tem se preocupado mais e se questionado mais a respeito dos problemas, dos traumas que a gente tem carregado, né? Se a gente for ver a geração dos nossos pais, dos nossos avós, a gente não via essa proximidade, né, das pessoas com a terapia, com o psicólogo, não é algo muito comum, né? Ainda hoje eu vejo que isso melhorou bastante, principalmente no contexto pós-pandêmico, né? Mas ainda assim a gente vê ainda uma certa resistência, né? Porque por muito tempo o psicólogo ficou atrelado como um médico estereotipado, como o médico do doido, né? Então as pessoas tinham medo de ir. Então elas, não, eu não sou doida, então eu não preciso de psicólogo. E isso gerou, né, com que as pessoas tivessem resistência de se tratar, né? Então, muitas pessoas vivem aí, né, eu falo avós,
ou pessoas que estão idosas mesmo, de outra geração, que sofrem, né, de transtornos mentais e elas nem sabem. A família nem sabe. Acha que a pessoa assim, essa pessoa é amargurada, essa pessoa tem uma visão negativa da vida, essa pessoa é insuportável, eu não entendo porque fulano é assim. E muitas das vezes ela tá ali com um transtorno mental, né, tentando lidar sem nenhuma ajuda. Então, quando fala sobre a depressão ser o mal do século, eu concordo com essa afirmação, exatamente por conta desse contexto que a gente vê aumentando, né? Tanto dos casos de ansiedade, principalmente dos casos de depressão, que tem trago, assim, tanto na mídia, né? A gente vê aí recentemente várias pessoas vindo na mídia contar, né, sobre a sua experiência. Uma delas, um super jovem, né, que influencia toda uma geração, o Whindersson Nunes falou abertamente sobre isso. Então, assim, a gente vê que hoje as pessoas falam mais sobre isso abertamente, né? E isso faz com que a gente, de fato, consiga tratar, né, e ajudar. Numa conversa assim paralela que tivemos, você citou que sobre ansiedade, e ansiedade boa. Uhum. E assim, quando a gente ouve falar de ansiedade, eu já penso, meu Deus, fala um pouco pra gente, qual é essa ansiedade boa e quando ela já é ruim? Fala pra gente um pouco. Então, eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que existem dois tipos de ansiedade, né? A ansiedade boa e a ansiedade ruim, né? A ruim é que a gente fala de patologia, né? Então, a gente já está falando de uma doença, né? E a boa, a gente está falando de uma emoção que é comum a todos nós, né? Nós sentimos ansiedade o tempo todo, desde quando a gente nasce, né? Então, imagina aí sua primeira apresentação na escola. Tenho certeza. Ou a primeira menina que você se apaixonou, né? Aquelas borboletas no estômago, aquele frio na barriga, né? Toda aquela sensação ali é Não ansiedade. era amor, não? Não. Eu achei que era amor. Poxa. Depois a emoção se tornou amor, mas aquele momento, aquele frio na barriga, né? Do primeiro beijo, isso era ansiedade, né? E a ansiedade, olha como é que ela pode ser boa, né? Porque aquele sentimento, né, de borboletas no estômago, né? Aquela inquietação te faz ir, mesmo com medo, né? E passar por aquela situação, né? Então, o que eu falo? Se você acorda pensando assim, nossa, hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e depois eu tenho que passar em tal coisa e tal, e você fica pensando aquele tanto de coisas que você tem que fazer, e chega no final do dia, de 10 coisas que você tinha que fazer, 8 você fez, essa ainda é uma ansiedade boa. Por quê? Porque você percebe que essa ansiedade, ela te movimenta para a vida, né? Se a gente não tiver ansiedade, a gente entra em depressão. Olha que curioso. Por isso que a gente precisa, né, ter ansiedade. E aí eu vou explicar por quê. Imagina se você acorda, né, e você não tem nenhuma preocupação, não passa nada na tua cabeça do tipo assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Nada. Você não tem o que fazer. Então, essa ausência do nada, né? Essa ausência do que eu vou fazer, te traz a depressão. Porque você fica preso num passado. E a ansiedade, ela é você estar no futuro, né? De algo que ainda vai acontecer. Então, se você levanta da cama e fala, nossa, hoje à noite eu tenho um compromisso com o Rafael de gravar um podcast. Então, eu já me preparo durante todo aquele dia, em vários compromissos para estar aqui. Então, essa é uma ansiedade ainda boa, que te movimenta. A ansiedade ruim é quando ela começa a atrapalhar a tua vida. É quando ela começa a te travar, né? Então, por exemplo, você me chama para vir no podcast, eu fico toda feliz, fico pensando naquilo, nossa, quarta-feira é o dia do podcast, aí eu vou treinando ali em casa e tal, e fico naquela ansiedade de, meu Deus, quarta-feira, tá chegando perto, e aí quando chega aqui, eu travo e eu falo, ai, não consigo gravar, Rafael, eu começo, sabe, ter uma crise de ansiedade e de fato não consigo realizar aquilo. Nesse contexto, a ansiedade começa a ficar ruim, né? Porque ela te dispara crises, ela faz com que você foge das situações, né? E isso trava a tua vida, começa a gerar prejuízo na tua vida, né? Em vários setores, né? Aqui eu citei um exemplo.
Mas a ansiedade sempre foi uma emoção muito comum desde os homens da cavernas ali, dos paleolíticos, né? Porque tinha que ter, eles saíam para caçar, né? E quando eles viam um leão, o que que eles sentiam? Né, eles sentiam ansiedade, porque começava o coração, né, disparar, ou eles matavam o leão, ou o leão matava eles, né? Então era muito aquele espírito de luta e fuga. Ou eu vou lutar aqui, ou eu vou fugir. E aí essa emoção que ele sentiu da ansiedade fazia com que ele se prevenisse, né? Então, assim, a ansiedade boa é aquela que te previne. Porque imagina, se você pensa assim, nossa, quinta-feira eu tenho uma prova. E aí você se previne na segunda-feira para você começar a estudar, qual a chance de na quinta-feira você fazer uma boa prova? Bem Agora maior. imagina se você não tem nenhuma ansiedade. Ah, não sei nem quando que vai fazer a prova e tudo mais. Se você não tem isso, provavelmente você vai ser péssimo na prova, porque você não se preparou para aquilo, entendeu? Então, nesses contextos que a ansiedade ela ainda pode ser boa, quando ela não atrapalha a tua vida, quando ela te movimenta, quando ela te joga pra vida, assim. Olha, é interessante esses pontos, né? Dividir no caso, é, a ansiedade, no caso, ela não, nem sempre é um transtorno, né? Ela É uma emoção é uma emoção. que pode gerar um transtorno de Uhum, ansiedade, né? exatamente. E agora a depressão já é um transtorno. Sim. Não tem como a gente falar de depressão boa, né? No caso. Quando a gente fala de depressão, a gente tem que saber diferenciar a questão da tristeza, né? Então, o fato de você ter, estou triste, por exemplo, minha mãe faleceu, estou triste, estou com depressão? Não, né? Uhum. Então, as pessoas, elas tendem a achar, né? Ah, não, então fulano tá triste porque a mãe dele faleceu e já está com depressão. Não. E esse diagnóstico ali da depressão, no caso, o psicólogo, ele dá esse diagnóstico também? Sim, né? A gente faz um trabalho quando o paciente chega, né? Através da ficha de anamnese, para a gente entender o contexto, que não vai ser um único sintoma, né? Então a gente pega ali o DSM, o CID, para a gente se basear em quais são os sintomas que o paciente tem sentido. E a partir daquilo a gente consegue gerar assim, esse diagnóstico, né? E aí pontuar caso há necessidade de um outro profissional, como no caso o psiquiatra, né? Que trabalha bastante com psicólogo em questão da medicação. Eu queria fazer uma pergunta prática que aqui na cidade, se eu tenho um problema, né? Um problema nesse quesito, depressão ou algum outro transtorno, qual é o local mais rápido, mais próximo que eu tenho que procurar para ser atendido e ser remanejado para algum outro lugar? Primeiramente, como psicóloga, eu acho que é importante dizer não deixar chegar nesses extremos, né? Então, assim, nossa, porque as pessoas elas vão para terapia realmente quando estão assim morrendo, né? Então elas já chegam num grau de depressão avançado, por exemplo, ou já de ter tido inúmeras crises de ansiedade a ponto de afetar o trabalho. Então, assim, a terapia não serve só para isso, vai muito além disso, né? Mas enfim, respondendo a sua pergunta, o primeiro passo seria você ir no seu postinho de referência, né, do seu bairro. Provavelmente você vai ter que marcar uma consulta com um médico, né? E aí, passando pelo médico, você pede um encaminhamento para o psicólogo. Ou, talvez, se você conseguir, você já marca diretamente lá no postinho falando, eu preciso de uma consulta com um psicólogo. Hum, muito bom. Viu, pessoal? Tá a dica aí, viu? Precisou, ou antes de precisar, viu? Não espera remediar, não é isso? Exatamente. Prevenir é mais Prevenir. importante. Olha, você tocou no assunto ainda há pouco. Você falou que atende, no seu trabalho, atendendo online ali, né, e tal. Sim. E na época da pandemia, eu vou voltar aqui, né? Uhum. Foi uma época que isso era frequente. Os atendimentos, na maioria dos trabalhos, eram online. E me diz aí, isso é eficaz? No caso, foi um ponto que deu para adiantar muito trabalho, no caso? Você usar ali a informação, no caso, a parte online. Porque foi um mal necessário que a gente teve que adequar, né? Mas Uhum. eu queria que você falasse um pouco se ajuda em certas formas e tal.
às vezes a pessoa não iria numa terapia e ela já vai porque é online. Fala um Uhum. pouco sobre isso. Então, a terapia online, ela já existia antes da pandemia, né? Mas ela ficou mais comum e acessível às pessoas durante a pandemia, né? Porque não se podia estar circulando, então as pessoas estavam com muito medo, muito insegura, e aí elas começaram a procurar, então, a ferramenta da terapia. Nesse contexto, a terapia online, eu lembro que na época a minha psicóloga, morava em Vitória. E eu precisava fazer terapia com ela, né, semanalmente. E aí, e eu estava trabalhando aqui, atuando na época em Montanha, no SUS. Então eu não conseguia viajar para ir fazer minha terapia. E aí ela me orientou, vamos fazer online. E na época eu lembro que eu, enquanto psicóloga, eu tinha muita resistência. Não, essa coisa online. Então, tem uma série na Netflix, eu não sei se você já assistiu, chamada Black Mirror. Aí eu falava assim, nossa, isso é muito Black Mirror. E eu não queria de jeito nenhum fazer terapia online. E aí ela falou, faz uma tentativa. Se você não gostar, tudo bem. E aí eu fiz a tentativa e, tipo, me senti super acolhida e entendi que dava para se trabalhar as questões da mesma forma, como se fosse no consultório presencial. E, além disso, tinha inúmeras vantagens, né? Porque, por exemplo, para mim, eu me deslocava daqui até Vitória para fazer a terapia, né? Outros pacientes têm que se deslocar da sua casa para ir até o consultório. Aqui em Montanha até que não, porque a cidade é interior, então tudo é muito pertinho. Mas imagina numa capital, que você tem que pegar trânsito, aí tem que ter um lugar para guardar o carro e tudo mais. Uhum. Várias coisas de comodidades que você pode estar ali fazendo no conforto do seu lar, né? E aí também tem a questão de muitas das vezes você morar numa cidade e você se identificar com um profissional que não seja da sua cidade, né? Então isso abre portas. Então eu lembro que eu viajo bastante, né? Então os lugares que eu ia, assim, sei lá, eu estava viajando para Brasília, aí eu fazia algumas amizades e as pessoas falavam, nossa, você atende online? Porque eu queria muito que você fosse minha psicóloga, né? E aí, até aquele momento eu não atendia, e eu falava, não, eu não só atendo presencial mesmo. E aí eu via que eu deixava de atender pessoas do mundo inteiro, né? Que se for brasileiro morando fora, eu poderia atender. E aí eu comecei, então, a atender online, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje meus atendimentos são 100% online, e eu vejo o quanto que essa geração, né, tem se adaptado cada vez mais com essa ferramenta, exatamente pelo que você disse, né? Tem a questão da praticidade, tem a questão, muitas das vezes, das pessoas se sentirem até mais à vontade, né? E aquela coisa ali que está na palma da sua mão. Então, você pode fazer pelo celular, enfim, ou pelo computador. Olha, como você sabe, né? Eu presto serviço para uma empresa, a Speed Telecom, mandar um alô pro pessoal lá. E eu fico muito feliz no serviço, né? No caso, a internet sendo útil, né, os computadores então as coisas estão funcionando bem. Assim, Exato. no mundo, a tecnologia move, e eu acho muito bom as coisas acompanharem isso. Por isso que eu Uhum. toquei nesse assunto. Porque hoje nós temos aí os celulares, as pessoas 24 horas nos celulares e ficando às vezes doentes ali. Aí quando a gente vê que tem uma coisa boa A gente tem que relacionada à reforçar. tecnologia, né? Me fala aí, qual é essa tendência desses jovens cada vez mais com a cara na tela branca ali, ou a tela na cara branca, como é? No caso, fala um pouco pra gente sobre os malefícios, né? E o que seria saudável para a mente dessas pessoas. Então, esse uso de telas, né, desenfreado, que tem começado assim cada vez mais cedo na infância, a gente vê hoje que a criança mal nasce, a criança já ganha um celular, né? O quanto que isso é prejudicial, assim, para a fase de crescimento mesmo dessas crianças. Você vê que as crianças de hoje em dia, elas não têm mais a criatividade que nós tínhamos, né? De pegar objetos e fazer brinquedos mesmo, né? De fantasiar, de ter essa criatividade, de inteligência, né? E esse uso de telas cada vez mais cedo afeta muito a questão cerebral, né? Que está em desenvolvimento. Então, é muito prejudicial. E quando vai se tornando adolescente, pior ainda, né?
porque geralmente vai ficando antissocial e aí vai despertando vários outros problemas, né? Como a questão da ansiedade, ou depressão, né? Que é esse isolamento. Então, assim, é, as pessoas, se elas soubessem usar, né, a tecnologia da forma que veio hoje, que a gente vê as potencialidades que ela tem, né, de forma correta. Então, assim, a gente precisa ter tempo para tudo, né? Então, a gente tem uma ferramenta no iPhone, eu não sei se no Android também tem, de você ver o consumo do que você usa o celular diariamente. Nossa, isso é muito legal, porque eu lembro que quando eu comecei a usar essa ferramenta, às vezes eu me deparava assim, meu Deus, 5 horas eu usei meu celular hoje, tipo, eu falei, tem que diminuir isso. 5 horas. É, e aí às vezes eu falava, ah, não, mas ok, eu tô no período de férias, mas eu falei, nossa, mas no período de férias eu fiquei 5 horas no celular, né? Então eu tentava diminuir. Então, assim, uma rotina saudável, né? Então a pessoa precisa fazer um exercício físico, a pessoa precisa sair com os amigos, né? E a gente vê hoje em dia que todo mundo sai para lanchar os amigos, cada um ali no seu mundinho, no celular, né? E as pessoas não interagem mais, né? Elas ficam preocupadas, tiram foto ali, né, da comida, ou sei lá, um selfie, mas você não conversou só com o seu colega, não perguntou como é que tá sendo a vida dele, né? Não deu aquela atenção, ficou ali preso no mundo virtual. A gente observa que as coisas vão mudando, né? Antigamente a gente tinha mal. Teve época que não tinha energia, teve época que tinha energia, aí começou a ter as TVs, as pessoas, em vez de ficar na frente de suas casas conversando, ia pra dentro de casa assistir a TV. Aí Exato. depois foi surgindo mais dispositivos, aí as pessoas já iam para esses outros dispositivos e não estavam nem na sala mais, que ficavam aglomerados assistindo Assim. TV. Aí depois veio os celulares e as pessoas estão ficando cada vez mais distantes umas das outras, de certa forma. E é o jeito de viver assim, como é que se fala, em sociedade, que de certa forma estão todo mundo ligados, né, numa rede social, mas assim, entre mesmo, assim, interpessoal, assim, entre as pessoas estão distantes. E como você com certeza já ouviu algumas reclamações, é claro, né, das pessoas falando, meu filho não, não fala mais comigo, meu neto, eu não consigo falar com meu neto, entendeu? E como lidar, como as pessoas mais carentes dessa atenção lidar com isso? Porque eles não vão mudar os outros. Sim, não, é bem complicado, né? Mas a gente vê hoje esse distanciamento, como você disse, né? Cada vez mais estamos conectados, né? Nas redes sociais e desconectados humanamente, né? E essa desconexão, ela tem sido tão forte até em questões, assim, de humanidade, de empatia que as pessoas deveriam ter, né? Hoje em dia, a morte virou um reality. Então, assim, as pessoas, quando tem, né, alguma situação de acidente, de morte, assim, as pessoas filmam, as pessoas tiram fotos, as pessoas compartilham uma com as outras, né? E aí você esquece, né, que aquela pessoa ali na tua frente tem uma família, né? Tem alguém que vai ver aquela foto que é um filho, né? E como que qual o sentimento que aquilo vai gerar, né? Mas naquele momento parece que você só é um robô que você está tirando a foto e compartilhando para as pessoas, né? Como se fosse um espetáculo mesmo, um show. Então a gente vê o quão grave isso é, né? E, e a gente está perdendo, né? Então, quando você fala dos pais que têm se afastado dos filhos ou dos avós, né? Eu acho que nem é uma carência de atenção, né? Eu acho que essa problemática vai um pouco mais além disso. E eu acho que o diálogo, né? E quando se é adolescente ou se é criança, a questão do limite também é importante, né? Porque eu sempre reforço isso. Você dizer sim, sim para o seu filho o tempo todo não te faz um bom pai ou uma boa mãe. Seu filho precisa lidar com a frustração, ele precisa lidar com o não, né? Porque o não vai preparar ele para o mundo. Com certeza. O não, ele tem que aprender a aceitar. Uhum.
É o que a gente tem que aprender a aceitar, porque o sim, né, a gente quer, né? Sim, sim, a gente quer o tempo inteiro na vida. Olha, nesse momento, eu vou aqui linkar, fazer um link aqui de profissões aqui, no caso, Ai, no seu tá. caso. E eu sei que você gosta, né, ama a fotografia. Sim. E eu queria saber como você começou a parte da fotografia e como você faz para conciliar essas duas profissões. Bom, minha mãe que o diga. A minha mãe, muitas pessoas me conhecem por eu ser fotógrafa, algumas me conhecem por ser psicóloga, e tem uma grande parte que conhece que eu sou, né, tenho as duas profissões. Ah, eu pensei, esse dia eu tava pensando, eu vou chamar a Bárbara psicóloga e a Bárbara fotógrafa. Aí depois eu descobri que era a mesma Bárbara. Então, aí a minha mãe, ela sempre faz a brincadeira. Minha filha tem 2 empregos. Fazendo referência da série Todo Mundo Odeia o Chris, Ô, né? Júlio, É o Júlio. E aí, sobre a fotografia. Você perguntou exatamente o que mesmo? é como começou, Ah, tá. como surgiu essa paixão e... Vamos lá. Eu fui uma criança muito tímida, extremamente tímida, assim, a ponto de ser algo, né? Ainda bem que eu tratei, porque eu nem sei como que eu seria hoje na fase adulta, né? Por conta dessa de timidez tão forte que eu tinha na infância. E aí, quando era para tirar foto, o que que eu fazia? Me escondia, né? Não queria sair na foto de jeito nenhum. Mas eu ficava sempre olhando, né, para as câmeras. E eu ficava com aquele olhar de curioso, assim. E aí, como eu não queria sair na foto, eu pedia para tirar a foto, né? E aí foi onde tudo começou. Na época já tinha saído das câmeras analógicas, então eu já estava no formato das câmeras digitais, né? Então eu tirava a foto, então já dava para ver a fotinha ali pela tela da câmera. E aí eu mostrava pra pessoa e a pessoa falava: Caramba, eu amei essa foto, nossa, eu fiquei tão linda, foi tão. Nossa, eu fiquei tão espontânea. E aí a pessoa amava. Então eu comecei a ver que eu tinha o dom mesmo de tirar foto de pessoas, porque todas as pessoas que eu tirava as fotos gostavam, né? E falavam: Nossa, você pegou o momento exato. E eu sempre tive isso, né? E hoje é uma marca registrada no meu trabalho, que é fotografar a espontaneidade das pessoas, né? Então, o sorriso verdadeiro, as emoções, as expressões, né? Aquilo que é da personalidade da pessoa. Então, foi aí onde tudo começou. Eu comecei a me interessar, então, na época ainda tinha a questão do Orkut, então eu comecei a seguir fotógrafos que eu admirava para ver o trabalho, para conhecer. Depois, à medida que eu fui crescendo, eu fiz alguns cursos de fotografia e depois comecei nesse ramo da fotografia. Olha, muito legal. Eu lembrei de um fator aqui, eu vou compartilhar com o pessoal, né? Era uma propaganda que eu via na rádio. Ah, Era uma propaganda, parecia vir aquele suspense ali, e falava assim, ele cortou o pescoço dela. E aí tive aquela. Aí ele não sabia fotografar, e na hora da foto. Aí eu lembrei aqui agora, entendeu? Veio esse insight aqui, e eu lembrei. E eu falei, rapaz, é uma coisa muito interessante a fotografia, porque assim, é uma coisa muito antiga, a gente vê como era feita as primeiras. E uma uhum, coisa também que me chama muita atenção ainda, que a gente vê muito em alguns filmes, é aquela forma, aquela que é revelada ali também com aqueles materiais, com aquele clima, aquilo eu acho muito assim apaixonante também, que eu acho massa pra caramba, né? A gente vê nos filmes, sempre na vida real não tive esse prazer de ver ali, revelar mesmo ali, sim. daquela maneira, entendeu? Mas é uma arte muito assim legal mesmo, e hoje só inovando, eu vejo que às vezes pensa assim, ah não, tem uma boa câmera, você aponta ali e tira. Não. Eu vejo que não é assim. Me fala um pouco aí sobre, né, você, no caso, falou que começou ali no Orkut, né, Aham. seguindo, e como você foi assim, aprimorando mais? Fala um pouco pra gente. Então,
Aí eu fiz vários cursos, né, dentro da área da fotografia, coisas com profissionais que eu admirava. E acho que junto com isso eu estava cursando psicologia, né? Então eu vejo o quanto que uma área complementa a outra, porque hoje quando eu vou fazer um ensaio de, por exemplo, de uma gestante, né? Eu entendo muito a respeito da maternidade, mesmo não sendo mãe, por conta da psicologia, né? Porque na psicologia a gente estuda muito, né? Todas as fases da vida de um ser humano. Então, eu já peguei, por exemplo, para fotografar algumas grávidas parto, né? Que elas estavam enfrentando, por exemplo, depressão pós-parto, né? E aí eu lembro de, tipo assim, elas querendo fazer as fotos, porque minha família tem me forçado a fazer as fotos, e sei lá, eu não tô vivenciando um período muito bom, então eu tô querendo de fato fazer essas fotos. E ali, naquele momento, é mais do que uma simples sessão de fotografia do tipo, fica aqui, faz essa pose aqui, faz essa, faz essa. Não, sabe? É uma experiência. Uma experiência de sentar, de conversar, de perguntar, né, como é que foi a gravidez. Então, eu tenho todo esse trabalho, esse cuidado, essa psicologia por trás. E eu acho que é por isso que as minhas fotos, elas falam tanto, né? As pessoas, elas quando elas pegam minhas fotos, elas falam assim, lá, suas fotos revelam sentimentos, assim, eu consigo sentir. Eu acho que é por conta da história que tem por cada foto. Já fotografei casais que começaram a brigar na hora da sessão da foto. Então eu tinha que ser ali, né, a psicóloga para mediar ali os conflitos entre os dois, para que, né, as fotos eu conseguisse fazer as fotos. Já teve pessoas, né, por exemplo, mulheres que me procuraram para fazer as fotos porque estavam enfrentando problemas de autoestima, né, e como que isso está ligado com a psicologia, né? Então, assim, essas duas áreas, por mais que pareçam que elas são áreas assim totalmente diferentes, elas se complementam o tempo todo. E quem faz sessão fotográfica comigo sempre fala, nossa, Bárbara, ainda bem que você é psicóloga, você entende, né? Quando eu fotografo criança, que eu tenho uma paciência, assim, sabe? De esperar o tempo dela, de conversar com os pais. Eles falam, nossa, você é muito paciente. Exatamente por esse lado da psicologia, né? De saber lidar com aquelas situações. Fiquei imaginando aqui um reality ali na hora lá, o casal brigando antes de tirar foto. Olha, eu já Aí, vi de tanta coisa, mas já aconteceu de tudo, assim, casal pós-casados, né? Fomos fazer fotos assim, eles começarem a brigar e eu, meu Deus, eles acabaram de casar. Vamos tentar resgatar isso aqui para conseguir fazer as fotos, mas acabou dando certo. No final, a psicóloga conseguiu mediar os conflitos. o amor venceu. O amor venceu. Olha, muito, muito bacana essa parte de linkar ali uma coisa com a outra. No caso, a gente ligar a fotografia e a psicologia, né? No caso, os conflitos ali sendo, né? Uhum. E tal, lidar com situações. E observo que é um dos fatores, assim, determinantes para que você consiga administrar isso é uma inteligência emocional, Uhum. né? Isso, e, tipo, é, como, como psicólogo, o que você orienta as pessoas a fazer para as pessoas chegarem assim, não, eu quero manter viva a minha inteligência emocional, eu quero alimentar isso e tal, eu quero lidar melhor com as coisas. É, dá uma dica aí pra gente, ajuda, ajuda a gente. Muita meditação. Fazer exercício físico, né, para ter um lugar saudável para descontar a raiva, porque durante um dia a gente passa tanta raiva, né, tantas questões. É, mas eu acho que, sem dúvidas, a chave da inteligência emocional é você ter um autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele só é possível, né, se de fato você entrar num processo que muitas das vezes é através da terapia, né? Então, esse autoconhecimento vai vir através da terapia, de você lidar com as suas emoções, com os seus traumas, com os seus medos. E isso é algo que as pessoas, né, têm resistência ainda a fazer. Mas quem já consegue fazer esse trabalho, é interessante você estar com pessoas que já passaram por um processo de terapia, porque elas sempre começam falando assim, nossa, antes da terapia eu era assim, assim, assado.
Depois da terapia eu me transformei. E é por isso que nós, enquanto psicólogos, a gente gosta muito de usar a borboleta, né? Para explicar os processos. Porque uma borboleta, ela não nasce uma borboleta, né? Então ela tá ali dentro do casulo e tal. Então a gente vai vendo as fases até ela chegar, abrir as asas e se tornar uma borboleta. E esse é um trabalho muito da terapia. A pessoa, muitas das vezes, ela chega, né, presa nesse casulo, nas ideias, nas crenças ali que ela tem. E com o passar do tempo da terapia, ela vai se descobrindo, né? Ela vai se entendendo e ela vai estando pronta, né, para lidar com esse mundo. Então, hoje a gente vê muito a questão da inteligência emocional muito ligada ao trabalho. As pessoas têm falado cada vez mais sobre a inteligência emocional. Exatamente, né, Rafa? Porque o trabalho, querendo ou não, é um lugar que a gente passa mais de 90% do nosso dia, né? E, e lá, sem dúvidas, é um ambiente que a gente precisa entender que precisamos separar o pessoal do profissional. E muitas pessoas não conseguem. Eu observo que a inteligência, esse tipo de inteligência, ela mostra ali um- uma imagem boa quando você usa bem ela. Uhum, E eu vou fazer um puxão de orelha aqui, né? Porque em nossa cidade a gente vê que o atendimento em muitos locais que a gente vai uhum. é um pouco assim fechado. As pessoas às vezes não tratam assim muito bem. Assim, a gente chega no local, às vezes tem que ficar esperando muito ali. A pessoa às vezes está ocupada, a gente sabe, mas ela não te dá uma satisfação. E não tem Sim. aquela. Não, Empatia, só um né? momento que É. já vou te atender, senta aqui, fica à vontade. Simplesmente, às vezes, no máximo te entrega um cardápio, joga em cima da mesa. E aí a gente tem que ficar. Né? Aí daqui a pouco, mais tarde, ele só já escolheu? Tipo assim. Aham. Tipo assim, então, a gente vê. Aí eu pergunto, isso é falta de treinamento? Só isso? Entendeu? É uma falta, às vezes, de eles querer usar. Porque eu tenho certeza que essas pessoas Uhum. têm inteligência emocional. Eu acho que eles não usam ali e usam aqueles fatores. Se eu Uhum. tenho uma inteligência emocional, eu vou usar a educação aqui nesse quesito, vou aplicar, vou agradar, Sim. vou retribuir, entendeu? Então, tipo, a gente vê que, não sei se é porque os dias estão fazendo isso com as pessoas, entendeu? Deixando tudo corrido, a pressão do chefe, e isso. Mas é uma coisa que eu gosto de trazer o questionamento aqui Uhum. pro QuestioneCast, porque, rapaz, é bem limitado mesmo a gente ser mal atendido no local. E eu acredito que é por falta disso. Uhum. Tem uma frase que eu gosto muito, que foi o William Shakespeare que disse, que ele falava assim: quando você está com raiva, você tem direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Eu acho essa frase assim fantástica, né? Porque se as pessoas entendessem isso, né, metade do problema do mundo seria bem resolvido. Porque geralmente, quando a gente está com raiva, a gente não consegue lidar com aquela emoção e a gente sai descontando muitas das vezes nas pessoas ou em lugares que não tem nada a ver, né? Então a gente precisa saber separar, não é porque você está tendo um dia péssimo que você tem que fazer com que todas as pessoas também tenham um dia péssimo, né? Então, a inteligência emocional, ela seria muito desse autoconhecimento, de você saber lidar com as suas emoções, de você saber separar isso. Então, de você estando com raiva, né? De você chegar ali no seu trabalho, nossa, calma, tô com raiva, então você vai até o banheiro, respira fundo e fala, as pessoas não têm nada a ver com isso, e eu preciso dar o meu melhor aqui, porque eu tô aqui para servir e fazer da melhor forma possível, né? Como tantas pessoas conseguem fazer isso, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, fulano é uma pessoa tão simpática, parece que fulano é sempre feliz, parece que fulano não tem, sabe? Não tem nada ruim na vida dele. E às vezes a pessoa tá passando por batalhas gigantes, né? Mas ela não desconta em você. Então seria uma pessoa que teria um alto índice assim de inteligência emocional, né? Neste momento, eu vou trazer aqui algumas perguntas. Ok. Vou pegar aqui um mesclado aqui que algumas pessoas fizeram, tá anotado aqui e tal. A primeira pergunta aqui ela é um pouco assim até, né, difícil de falar, né? Que é a diferença entre psicanalista,
O psicólogo e o psiquiatra. Qual é essa diferença? Sempre tem essa dúvida. Vamos lá. Psiquiatra vai ser aquele profissional formado em medicina que se especializou na área de psiquiatria. Logo, o psiquiatra ele é responsável pela questão farmacológica dos transtornos mentais, né? Então, o psiquiatra é o responsável por passar medicação quando se trata de transtornos mentais, ou seja, de todas as doenças mentais que não são físicas, né? Então, é diferente quando você está passando por uma situação de gripe, você vai procurar um médico, então o psiquiatra não vai te passar remédios, porque é um sintoma físico. Quando é um sintoma mental, quem vai cuidar dessa parte vai ser o psiquiatra. O psicólogo é um profissional formado em psicologia, né, que atende fazendo terapia. E a questão da terapia, né? O psicólogo ele não pode passar medicação, embora ele precisa entender sobre medicação. Então, a gente tem matérias na faculdade, né, de farmacologia, enfim. Então, quando a gente... Por que isso é importante? Porque quando chega um paciente, dependendo do estado que ele estiver, a gente já tem que fazer um encaminhamento para o psiquiatra, né? Então, se ele está num grau avançado de depressão, você sabe que só a terapia não vai dar conta, ele também vai precisar da questão medicamentosa. E quando o paciente ele já faz uso de medicação, você, enquanto profissional de psicologia, precisa muito estar a par de que medicações, qual o uso que ele faz, exatamente para você entender o seu paciente. Porque muitas das vezes o paciente chega, às vezes distraído, ou às vezes com sono, ou às vezes não falando, né, algo que faça sentido. E isso está muito ligado, às vezes, com a questão da medicação. Se está muito alta, se está, né, defasado, ele está fazendo uso errado, enfim. Então, o psicólogo é responsável por esse acompanhamento da terapia. A questão do psicanalista eu posso ser uma psicóloga formada em psicologia e atuar com a abordagem da psicanálise, né, criada ali por Freud, que várias pessoas conhecem, assim. Então, eu posso ser psicóloga e atuar com essa abordagem, como se fosse uma técnica, sabe? Dentro da psicologia, e aí eu quero me denominar psicóloga psicanalista, né? Ou eu simplesmente posso fazer um curso de 2 anos, lembrando que a graduação de psicologia são 5, né? Então, aí você consegue ver a diferença do profissional. Eu faço um curso avulso de 2 anos aí e me torno psicanalista, né? E o psicanalista, ele é como se fosse um analista, né, que vai trabalhar só através da vertente da psicanálise ali, para tentar compreender o ser humano a partir disso. E aí o psicólogo, por ter 5 anos de formação, né, o trabalho dele é muito mais complexo, porque a gente não estuda apenas a psicanálise, sabe? A gente estuda todo técnicas, além de abordagens, que são importantes para atuar em contato com o paciente. Olha, muito, muito bom, muito interessante aí a distinção aí desses três. E que de certa forma as pessoas realmente chega no psicólogo já quer um remédio, né? Um exemplo. Aí já... Exatamente. Aí é só E, com só com psiquiatra mesmo, que passa a medicação e se há necessidade. Mas na dúvida, vai no psicólogo formado. é uma pergunta que ela é um pouco assim, né? Pesada aqui, vou fazer um suspense aqui agora. Já deixou de fazer algo por medo? Já. Quem nunca, né? Principalmente quando você não passou ainda por um processo de análise, né? Porque quando a gente não passou ainda por um processo de terapia, a gente vai vivendo muita vida no automático, muito no achismo, no que a gente acha ali. E muitas das vezes a gente não vai vivendo a vida, a gente vai sobrevivendo a ela, né? E aí, nesse sobreviver, muitas das vezes a gente deixa de fazer coisas que a gente tem muita vontade em um certo momento da vida por medo. E aí, num processo de terapia, aquilo que se torna medo, né, se torna um motivo ainda mais para você continuar e você entende que você tem que ir com medo mesmo, né? Que só assim você vai descobrir o que aquilo vai dar e como que você vai lidar com as coisas que virão. Olha, e
eu queria saber, no caso assim, o psicólogo precisa de terapia? Precisa, Rafa, precisa. Já parou pra pensar o quanto de problema que eu ouço diariamente? Raramente a pessoa vem pra me contar, hein, ganhei na loteria, não sei o que que eu faço com tanto dinheiro, a minha vida está tão feliz, eu tô imerso de felicidade, né? É muito raro você ouvir isso, né? Então, assim, eu pelo menos nunca ouvi. Ainda não atendi nenhum milionário que veio pra mim pra E se falar. pudesse também, você não poderia falar, né? Não poderia falar o quê? É, se fosse uma terapia e falasse pra você, igual na loteria também você não ia poder falar. É, não poderia. Aí danou, velho. Ó, você tá escondendo o jogo, hein? Pois é. Nossa, eu vou morrer com tantos segredos de tantas pessoas. Mas voltando. Então, assim, a gente recebe uma carga diariamente muito pesada, né? As pessoas mesmo falam, nossa, eu não sei como é que vocês conseguem, porque, tipo assim, é muita coisa negativa o tempo todo. As pessoas, elas vêm carregadas. É tanto que eu lembro de quando eu fazia atendimento presencial, né, com os pacientes, quando terminava a sessão, alguns pacientes, assim, né, no final eu dava um abraço. E aí a pessoa falava assim, nossa, parece que saiu 500 quilos de mim, assim, eu tô me sentindo tão mais leve, né? Então, depois daquele desabafo, depois dele chorar, depois, né, dele receber uma orientação e tudo mais, saía da terapia com essa sensação de alívio, né? E como é que o psicólogo fica com isso? Porque aquilo ali foi depositado para outro alguém, né? Então, eu falo assim, ao menos que você não seja um robô, ou ao menos que você não faça por não vocação, né? Você vai ter um mínimo de empatia ali, né? E aí você precisa estar sempre fazendo terapia, primeiro, para ter inteligência emocional, de separar o que é seu e do que é o seu paciente, né? Porque muitas das vezes nós somos humanos também. Recentemente eu fiz uma palestra numa escola e eu perguntei para os meninos exatamente isso, se eles achavam que psicólogo precisava de psicólogo. E eles falavam assim, não. Aí eu falei, nossa, mas por que psicólogo é super-herói? Aí eles começavam a pensar, então precisa. Eu falei, exato, a gente está suscetível a todos os males, né? Psicólogo, ele pode ter depressão, ele pode ter ansiedade, ele é um ser humano. Se ele não cuida dele, né? Se ele não cuida da mente dele, ele vai adoecer. Então, embora ele conheça algumas técnicas, embora ele conheça o que deva fazer, se ele não se cuidar, não tem como. É que nem, eu sou personal trainer, mas se eu não vou para academia, se eu não faço uma dieta balanceada, né? Como que vai estar minha saúde física? Então, é um profissional que necessita fazer acompanhamento. Sempre não confio em psicólogo que fala que não faz terapia, porque, como eu disse, a gente recebe cargas muito pesadas, então acho que a gente tem que estar sempre em análise. E também existem dois tipos de psicólogos que a gente fala que o psicólogo faz terapia. No caso, eu tenho a minha psicóloga pessoal, para eu falar da minha vida, das minhas questões, dos meus problemas. E eu tenho uma outra psicóloga, que é uma psicóloga mais já, né, idosa, aposentada ali, então ela tem uma carreira dentro da psicologia, que em alguns casos, né, eu levo para ela, então é uma psicóloga que eu vejo geralmente de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, aqueles casos mais específicos ou aqueles casos mais graves que eu já fiz várias tentativas, né, de várias abordagens ou várias intervenções ali. Então eu levo esses pacientes para ela e aí a gente discute os casos. Então aí não é mais uma terapia sobre mim, mas sim sobre os meus pacientes, né? Então basicamente são esses dois tipos de orientações. Tem uma pergunta aqui, como explicar para as pessoas que o que é espiritual e o que é psicológico, no caso ali de uma depressão, a pessoa não tem fé, o motivo, então como lidar com e explicar para algumas pessoas isso. Isso é uma questão que eu quis levantar aqui porque realmente a pessoa às vezes está com uma depressão, a pessoa fala, olha, falta de Deus. E agora? Olha, esse questionamento que você traz é extremamente necessário, extremamente importante, né? A gente ainda precisa fazer esse trabalho meio que de formiguinha para reafirmar as pessoas, porque as pessoas ficam muito presas, né, a essas crenças religiosas.
E tem muitos pastores, padres que reafirmam isso ainda mais, né? Para ali para os seus fiéis. Enfim, trazendo um grande prejuízo, né? De uma doença que deveria estar sendo tratada por profissionais da área e não estão, e as pessoas estão cada vez mais ali, né? Naquele limbo adoecendo. Então, voltando para a questão, da mesma forma que o psicólogo, né, é um ser humano, as pessoas, né, no caso um padre, um pastor, também são seres humanos. E eles também podem sofrer com a depressão. É que nem um câncer, né? É uma criança que está ali no hospital, ela não escolhe ter câncer, né? E aí eu te pergunto, uma criança no hospital, uma criança de 5 anos, ela está com câncer porque ela não tem fé, porque ela está recebendo um karma, como as pessoas dizem, ou porque ela está vivendo aquilo porque ela merece, porque ela era uma pessoa muito ruim, ou porque ela de fato não acredita em Deus, ou porque de fato ela deixou de ir para a igreja. Não, certo? É uma doença. Nós estamos suscetíveis a elas. E as mentais também. Então, por isso que eu gosto sempre de trazer o exemplo do Marcelo Ross, qual é o outro padre? Fábio? O Fábio de Mello, né? Que eles vieram a público, né? Dizer que estavam passando pelo problema da depressão. Então, por que isso é tão importante? Para as pessoas deixarem de achar que tudo é espiritual. Tem um exemplo que eu acho fantástico, que eu sempre uso com os meus pacientes, exemplos físicos, doenças físicas, para falar sobre doenças mentais, para eles entenderem, né, o que eu quero dizer. Vamos lá. Você está passando na rua, sofre um acidente, né? Um carro passa por você, você está ali estirado, caído no chão. E aí, naquele Cima de momento, mim? Meu Deus, meu Deus. naquele momento, você precisa urgentemente passar por uma cirurgia, porque você sofreu uma fratura exposta, né, na sua perna. E aí eu te pergunto, quem você vai querer naquele momento, né, para estar fazendo essa cirurgia? Médico, né? Um médico. Mas aí suponhamos que naquele momento que você está ali estirado no chão, em tanto sofrimento, né, de dor e tudo mais, a sua esposa passa e fala: calma, Rafael, vai dar tudo certo, eu vou chamar o SAMU, fica aqui, olha, fica acordado e tudo mais. Aquele apoio ali vai ser importante? Muito. Toda ajuda, né? Ótimo. Aí suponhamos que passe ali, né, um pastor, um padre, e vê aquela situação e fala: calma, meu filho, fica calmo, você quer que eu oro por você? Você quer que eu Falou, não, faça uma minha esposa reza? tá me ajudando. Brincadeira. Então, às vezes ele fala: você quer que eu oro? Você quer que eu rezo para que a cirurgia dê tudo certo para você? Claro, Porque claro. você talvez está preocupado assim: vai que eu perco minha perna e tal. E aí, Uhum. você vai recusar essa Não, oração, jamais. né? Pode ser que você recuse, se você for, por exemplo, um ateu, você acha graça e tudo mais. Mas Uhum. pode ser que se você tem minimamente ali alguma fé, você peça, Com certeza. acredite. Mas assim, você vai deixar a sua esposa, ou o padre, ou o pastor fazer a sua cirurgia? É. Não. Entende? Então, assim, no final disso tudo, se chega um amigo seu e tá ali: Rafa, olha, se você precisar, ó, eu te levo na fisioterapia, calma, eu tô aqui, tudo que você precisar, pode contar comigo. Esse apoio vai ser importante? Com certeza. Então, nós temos aí o apoio de várias pessoas. Nós temos o apoio de pessoas, né, familiar, amigo, nós temos a questão espiritual, mas o que você necessita naquele momento, que é a cirurgia, Uhum. só um médico vai conseguir fazer. Então perceba que esses apoios, eles são importantes. Mas naquele momento, o que você precisa é da cirurgia, certo? Então é a mesma coisa quando a gente fala de uma doença mental. Então, se a gente está falando de depressão, você ter o apoio da sua esposa é importante, você ter o apoio dos seus amigos é importante. Se você se sente bem frequentando uma igreja, estando com as pessoas ali, ou mantendo uma fé na sua casa mesmo, é importante. Mas isso não pode anular o fato de que você precisa fazer um tratamento, tanto com psicólogo quanto com psiquiatra, sabe? Então as pessoas precisam saber diferenciar isso. Porque, embora esses outros apoios são importantes, a pessoa que vai conseguir fazer a cirurgia, no caso, é o médico. Então, a pessoa que vai conseguir te ajudar naquele processo, né, para sair daquilo, vai ser o psicólogo e, em alguns casos, a ajuda também do psiquiatra. É,
muito bem, assim, retratado e tipo assim, e não fere a fé de ninguém, o que você falou. Exato. Achei muito interessante isso, porque assim, muita gente, né, às vezes eles têm um conflito, às vezes Uhum. com a fala do tipo, porque às vezes eles querem colocar uma coisa e descartar outra. Exato. E não é sobre isso, né? Então não é sobre descartar a sua fé. Então, se o paciente chega para mim e fala: Nossa, Bárbara, lutando contra a depressão e tal. Aí ele fala: Nossa, eu fui na igreja domingo, eu me senti muito bem. Eu, enquanto psicóloga, jamais vou chegar para esse paciente e vou falar: Não, você tem que parar de ir porque é só a terapia que vai te ajudar a sair disso e não sei mais o que. Não, se ele se sente bem, ok. O que eu reforço para ele é que uma coisa não anula a outra, exatamente. Então, assim, o fato de você ir, de você se sentir bem e tudo mais, não deve anular o fato de que você precisa dos médicos para encarar esse problema. Porque o que acontece? Às vezes a alienação das pessoas é tão grande que aí, vamos te retirar toda a sua medicação, Deus te curou. Então a pessoa está num tratamento psiquiátrico ali super sério e aí a pessoa coloca aquilo na cabeça, pronto, joga os remédios tudo fora. E aí aquilo que era para ajudar começa a se tornar atrapalhar, né? Porque aquilo pode gerar várias questões e piorar ainda mais o quadro da pessoa. É que nem uma pessoa que está com câncer e ela simplesmente de um dia para o outro fala assim: eu me recuso a fazer as sessões de quimioterapia. O quanto que isso vai ser prejudicial ali para o tratamento, entende? Isso é bem sério e grave. Uhum. Aqui eu vou jogar ali umas questões aqui que eu acredito que seja importante. Vou linkar aqui no caso, sobre artes marciais. Eu observei assim, né, que e conheci algumas pessoas que praticam algum tipo de luta, algum tipo de corrida também, de esporte. E até pessoas também relacionadas à música, né? Que fala que Uhum. isso faz muito bem pra mente, né? E tal, essa forma, transformar ali, tipo, a explosão muscular, né? Também a outra parte cognitiva, através de uma música, através né, de envolver. Eu queria que você falasse um pouco ali sobre essa importância de estar integrando essas atividades. Se é para todo mundo, se deve procurar algo extra, como um hobby ou como outra maneira. Fala um pouco pra gente. Então, eu vejo que a raiz de tudo começa na mente, né? Eu sempre falo, saúde, você quer ter saúde? Então começa a cuidar da sua mente, porque você cuidando da sua mente, provavelmente você vai ter saúde. Porque tudo começa na cabeça. Você, vou fazer dieta segunda-feira. Você se propõe e coloca isso na tua cabeça, então segunda-feira você já começa a fazer essa dieta. Só que aí, se você não tem a sua mente muito bem firmada no que você quer, já chega segunda-feira você começa a se sabotar. Porque a mente a gente tem vários mecanismos, né? Seja ele para te ajudar ou para terminar de piorar tudo. Então você começa a sabotar, então na outra segunda eu começo e nunca começa, por exemplo. Então quando a gente fala sobre esse cuidado da mente, é um cuidado integrado, né? E aí a gente fala muito a respeito disso. Então eu sempre falo para meus pacientes: olha, você quer melhorar a questão da sua ansiedade? Pratica algum exercício físico, seja ele qual for. Existem muitas práticas, né? Como você citou aí da música, existe a musicoterapia, né? Por isso que muitas pessoas se sentem tão bem ouvindo ou fazendo música, né? Porque a música ativa ali, né? Propriedades no cérebro que ativam o bem-estar, né? Essa sensação de bem-estar que é tão importante. Então, ter um hobby, né, seja de lutas marciais ou praticar algum exercício físico ou até a questão da musicoterapia é super importante na integração desse cuidado com a mente, né, cuidando de fato daquilo que te faz bem, né? Então, você correndo atrás dos seus hobbies, daquela sensação de bem-estar, você só tem a ganhar. Esse momento aqui no QuestionCast, né, é o momento do constrangimento. Ó, já tá na hora de dar tchau. Aquele momento que eu mostro falo com o convidado, falo, olha, a câmera é sua ali. Manda alô pra quem você querer. Deixa eu só responder, eu acho que tinha uma pergunta aí eu lembro de um, Vamos ressaltar aqui, vamos ressaltar. é,
perguntando se todo mundo tinha que fazer terapia. Eu lembro que eu recebi essa pergunta no meu Instagram. Ah, sim, sim. Então, sim, todas as pessoas deveriam passar por um processo de terapia. Você já faz terapia, Rafa? Não, eu tenho que fazer. Tenho que fazer e hoje vou me comprometer a marcar uma terapia. Exatamente, ó, até final do ano, quero que o Rafa tenha Viu, começado a gente? fazer Aqui no terapia. meus podcasts eu vou falar, eu fui fazer uma terapia. Isso, e vai contar como é que foi a experiência. Mas olha, é de suma importância todos nós fazermos terapia, porque todos nós temos alguma questão. Todos nós temos coisas para trabalhar, traumas, né? Às vezes tá tudo muito ali no inconsciente. Então eu lembro da primeira vez que eu fui para terapia. Eu achava que eu não precisava, que eu não tinha nada, né? Essa audácia. Eu lembro que você até gostou muito dessa história, né? Que eu te contei no off. Que foi basicamente assim, eu estava no período da faculdade, lá ali no quarto período, e meus professores, eles sempre perguntavam, quem aqui faz terapia? E aí a sala praticamente inteira levantava a mão, ou ele perguntava assim, quem já fez? Aí todo mundo já tinha levantado a mão. Ele falava assim, olha, eu não confio em psicólogo que vai formar que nunca fez terapia não, hein? E aí eu ficava, nossa, mas tá bom, mas eu vou pra terapia quando eu precisar de alguma coisa, porque eu tinha aquela concepção de, né, quando eu estiver morrendo, quando eu estiver de fato enfrentando alguma coisa muito grave, eu vou pra terapia, porque eu falava, não, minha vida tá tudo bem, tá tudo certo, eu não preciso de terapia. E aí, depois de tanta insistência, depois de tanto ele falar, eu comecei de fato a fazer terapia. Eu lembro da minha primeira sessão com a minha psicóloga, eu falei, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não tenho nada, minha vida tá tudo certa, minha família é maravilhosa, eu tenho amigos. E, enfim, eu vim aqui mesmo porque eu sou uma estudante de psicologia. Meu professor falou que ele não confiava em pessoas que não fizessem terapia, então eu vim só pra ver que tá o check-up, se tá tudo bem, né? E aí eu lembro que ela foi perguntando algumas coisas pra mim sobre aquela semana, perguntas comuns, assim, né? E aí eu fui respondendo e ela foi trazendo, assim, questões que eu nunca tinha parado pra pensar, trazendo lucidez de algumas coisas. E ali naquele processo eu saí da sessão de terapia com 100 mil questionamentos sobre mim. E aí eu não parei mais, né? E eu lembro que quando eu tava terminando o curso de psicologia, eu comecei a sofrer de ansiedade. Porque, para quem já passou por esse processo, né, de formação de universidade, a gente sabe o quanto que é desgastante os últimos períodos. A gente fica doido da cabeça, porque assim, é muita cobrança, é estágio, é o TCC que você tem que escrever e às vezes, muitas das vezes, que nem eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, né? Nossa. Então é muita coisa, é muita pressão. Aí vem, tipo, tem prazos, então vai chegando próximo do dia, e aí tem muito relatório para fazer, tem muito livro para ler. E aí eu lembro que tudo aquilo, toda aquela angústia, né, do sofrimento de que estava perto de formar, me gerava gatilhos de ansiedade. Começou a afetar, por exemplo, meu sono. Então eu comecei a ter muita insônia e eu não chegava a ter crises de ansiedade, né, como as pessoas têm, que acelera o coração, a ponto de parar no ponto-socorro. Mas começou a afetar meu sono Nossa. e eu comecei a afetar minha produtividade. Eu comecei muito a postergar as coisas, né? Então, a sofrer com a procrastinação. E aí, nesse momento, mais do que nunca, a terapia foi fundamental, né? Para me ajudar nesse processo. E hoje o tema da ansiedade é um dos temas que eu mais amo de trabalhar com os meus pacientes, exatamente por ter passado, por ter sofrido na pele sobre isso, né? E hoje, por saber lidar muito bem com isso, eu consigo ajudá-los. Então, no meu Instagram mesmo tem várias dicas, né, sobre ansiedade. Eu estou sempre todo ali postando, né, do dia a dia para os pacientes se identificarem mesmo, entenderem quando que devem procurar ajuda. Então, a terapia, para além de algo grave, né, eu só vou para terapia quando de fato é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, vamos quebrar esses tabus, né, que ainda tem sobre a terapia é coisa de doido, porque eu sempre falo, terapia é coisa de gente inteligente, que quer de fato, né, se permitir a esse autoconhecimento. Até mesmo porque, eu não sei se você já ouviu falar sobre doenças psicossomáticas, e aí as doenças psicossomáticas são
todo aquele sofrimento emocional que a gente sente, que a gente não resolve, o nosso corpo, né, ela vai agravar ou vai tornar doenças físicas. Por exemplo, sabe aquele dia que você estava tão estressado ou preocupado com alguma questão, e aí o que que aconteceu? Você sofreu o dia inteiro de dor de cabeça. Essa dor de cabeça não é à toa. Ela é um sintoma físico de um sofrimento emocional, de uma decisão que você não tomou, por exemplo, ou um compromisso que você adiou e você começou a se culpar, né? Então, isso a gente fala ainda de algo simples, uma dor de cabeça. Mas existem coisas, né, que quando acumuladas podem se tornar coisas super graves. Por exemplo, tem um estudo de mulheres que foi feito esse estudo com uma porcentagem lá de algumas mulheres que elas estavam com câncer de mama. E aí descobriram que todas elas tinham algo em comum. Todas elas tinham sido traídas pelos maridos e elas não perdoavam essa traição. E quando elas falavam dessa traição, elas falavam com muita mágoa, com muito rancor, com muito ódio. Tipo assim, ai, não quero ver nunca mais aquele sujeito na minha vida. Então elas não conseguiam liberar esse perdão. E olha que interessante, né? Quando a gente fala sobre rancor, sobre mágoa, sobre onde está o coração, onde a gente centraliza, né? Exatamente próximo ao peito. E todas elas geraram câncer de mama. Então a gente mostra o quanto que esse sofrimento emocional ele pode sim gerar doenças físicas, né? Como um câncer. Então, por isso que a gente fala muito sobre cuidar, né? Das emoções e da sua mente para que de fato não se tornem doenças como essas. Caramba, é uma soma, né, de fatores, né, essas doenças psicossomáticas. Doenças psicomáticas. E a última pergunta de uma seguidora que ela tinha mandado é a respeito de cura, né? Por que que nós, enquanto psicólogos, a gente não fala sobre curas de doenças mentais? Porque hoje, na realidade, nem nos termos físicos, né? Nas doenças físicas, os médicos têm falado mais sobre cura. E a gente tem batido muito na tecla do tratamento, né? Porque quando a gente fala de cura, a gente fala de algo que não vai voltar. E como que a gente vai ter essa garantia, né? Então, muitas das vezes, você pode ter uma gripe hoje, né? E passar 6 meses da sua vida, 8 meses, e depois você ter outra gripe. Não é garantia que nunca mais você vai ter gripe, né? A mesma coisa acontece com as questões mentais, assim. Você pode ter tido uma depressão em algum determinado momento da sua vida, né? Então, ali, a partir de um tratamento, você tenha se estabelecido e ficado bem, né? Sem precisar, de fato, de um acompanhamento psiquiátrico, por exemplo, de uso de medicação, mas não é garantia que ela não possa voltar em algum momento. É tipo ter um carro, tem que ter uma manutenção. Exatamente, usou um exemplo perfeito. E é isso, então eu vou pedir agora o momento do constrangimento, né? Ai, meu Deus, tá. Constrangir 2 vezes a pessoa. Olha, então fica à vontade, né? Pode mandar alô pra sua mãe, pro seu pai, pro que você querer, viu? Tá bom. Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, Rafael, mandar um beijo para os meus pais, né, que me formaram, que hoje se eu sou o que eu sou, é graças a eles. Mandar também um super beijo, um abraço apertado para todos os meus pacientes, né? Sem dúvidas, vocês me construíram e me constroem diariamente enquanto profissional. E um super abraço aí para minhas colegas de trabalho, para os meus amigos que sempre torcem por mim. E é isso. Quem quiser mais saber a respeito do meu trabalho, depois eu acho que você vai deixar linkado aqui, né, nas redes sociais. Sim. Mas Mas falar, pode me seguir lá, tá? No barbarachagas.pc. Ou para quem quiser conhecer mais meu trabalho enquanto fotógrafa, Bárbara Chagas Fotografia. Olha, muito obrigado mesmo por Eu que você ter vindo agradeço. aqui e compartilhado toda essa experiência sua aqui com o pessoal de casa. Eu que agradeço. Me convide mais vezes. Olha, está sempre aberto aqui. Muito obrigada, Rafa. Pessoal, esse foi mais um QuestioniCast. Estivemos aqui com Bárbara Chagas e até uma próxima. Tchau! Tchau.